Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área para te dar dicas preciosas de como acertar questões de concurso envolvendo entradas e saídas do PMBOK. Então, se você está assistindo esse vídeo, certamente você já conhece um pouco o PMBOK. Conhecer o PMBOK é fundamental para entender essas dicas e também porque você já deve ter, estudando ou fazendo concursos, já deve ter se deparado com aquelas questões desagradáveis, né? Que entrada, que saída é de tal processo? Esse tipo de questão quase sempre ou você abandona ou você perde. Mas aqui nesse vídeo eu vou lhe dar dicas preciosas que podem fazer com que você acerte essas questões em provas. Então são dicas importantes, acho que vale a pena você acompanhar. E se você não me conhece, eu sou professor de informática e de tecnologia da informação do Direção Concursos, também certificado PMP e leciono PMBOK em meus cursos de tecnologia no Direção Concurso. Depois, caso você se interesse, vale a pena conhecer. Mas tudo bem, mas vamos para o que interessa? Vamos começar a acertar a questão envolvendo entrada e saída? Então vem comigo aqui na tela e vou começar a passar aqui algumas dicas preciosas para você. Tá? Em primeiro lugar, quando o projeto começa, na etapa de iniciação, o primeiro projeto ou fase, né, ele se inicia, o primeiro processo previsto no PMBOK é o desenvolver o termo de abertura do projeto, cuja principal saída é o termo de abertura do projeto. O termo que permite aí, que formalmente dá início ao projeto, dá autoridade ao gerente de projeto, diz inicialmente qual é o escopo em linhas gerais do produto, serviço, resultado que pretende ser alcançado. E a entrada, o termo de abertura do projeto, ele passa a ser uma entrada interessante para muitos outros processos no PMBOK. Vamos entender de uma forma mecânica, de uma forma inteligente, quais são esses processos que o termo de abertura do projeto pode ser entrada? A primeira é um pouco óbvia, né? Porque ainda na iniciação, o segundo processo, identificar as partes interessadas, é natural que o termo de abertura seja processo, seja elemento de entrada. Mas vamos agora tentar, de uma forma lógica, adivinhar em quais outros processos ele também é entrada? E olha que interessante, tá? Olha que interessante, o termo de abertura do projeto, que é a principal saída do processo desenvolver o termo de abertura do projeto, ele passa a ser entrada do primeiro, guarde essa dica, do primeiro processo em cada área de conhecimento do grupo de processos de planejamento. Então você vai lembrar que no PMBOK, sua sexta edição, você tem 10 áreas de conhecimento e você tem 10 processos nos quais o termo de abertura ele é entrada. Mas olha só, eu disse o primeiro processo e somente o primeiro processo. Não é difícil saber quais eles são. Vem na tela comigo. Cada área de conhecimento, praticamente, tem na área de planejamento, né, o principal plano referente àquela área de conhecimento. Então você vai planejar o gerenciamento do escopo, planejar o gerenciamento do cronograma, planejar o gerenciamento dos custos, né? Tem também o óbvio, né, o desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, mas em cada primeiro processo daquela área de conhecimento, você tem o termo de abertura do projeto como uma entrada. E aí, você já tem a primeira dica, assim, muito bacana. Então vamos lá. Peguei, por exemplo, 3 processos, 3 áreas de conhecimento dentro do planejamento: cronograma, risco e custos. Termo de abertura do projeto, eu sei que é a entrada de planejar o gerenciamento do cronograma, planejar o gerenciamento dos riscos e planejar o gerenciamento dos custos. E olha que interessante, você sabe que a partir do momento que esses processos são realizados, eles geram planos. E sim, será esse plano da área de conhecimento, né, como um anexo do plano de gerenciamento do projeto, que passará a ser entrada dos demais processos daquela área de conhecimento. Então, definir as atividades, que é da área de conhecimento do cronograma, ele tem o plano de gerenciamento do cronograma como entrada. Mas ele já não precisa mais do termo de abertura do projeto para ser entrada. O processo, por exemplo, identificar os riscos, ele tem o plano de gerenciamento de riscos como entrada, mas não precisa mais do termo de abertura do projeto como entrada.
O processo estimar os custos, ele tem o plano de gerenciamento de custos como entrada, mas não precisa mais do termo de abertura do projeto como entrada. E aí é fácil, ó, professor, o processo realizar a análise quantitativa dos riscos. Termo de abertura do projeto é entrada ou não? Eu já sei que não é. Por quê? Da área de conhecimento de riscos, o único que tem o termo de abertura como entrada é planejar o gerenciamento dos riscos. Estimar os recursos das atividades. Termo de abertura é entrada? Não é entrada. Por quê? Estimar os recursos das atividades é da área de conhecimento de recursos. Planejar o gerenciamento de recursos tem o termo de abertura como entrada, mas estimar os recursos de atividades não precisa do termo de abertura como entrada. A partir do momento que existe um plano naquela área de conhecimento, o termo de abertura ele passa a ser desnecessário como entrada. Legal? Essa é uma primeira dica muito importante, muito valiosa e que vale para 9 das 10 áreas de conhecimento. Poxa, professor, achei que valia para tudo. Pô, 9 áreas de conhecimento, tá bom, né? Só vou trazer uma que o termo de abertura não vai respeitar essa regra, mas eu vou te explicar o porquê e você vai entender. É a área de conhecimento do escopo. Poxa, afinal de contas, né, saber o que vai ser feito no projeto muito provavelmente é tão importante ou mais até do que a área de integração. Eu tenho que saber o que vai ser feito. E sim, na hora que eu vou planejar o gerenciamento do escopo, eu preciso do termo de abertura como entrada. Finalizado esse processo, você tem lá um plano de gerenciamento do escopo, mas você ainda não sabe o que vai ser feito. E essas informações, em linhas gerais, estão no termo de abertura. Então, o termo de abertura ele ainda vai ser entrada para o próximo processo no escopo, que é para coletar os requisitos. Coletar os requisitos, bacana, você tem uma documentação de requisitos, mas você ainda vai usar isso como base para definir o escopo, né? Definir exatamente o que vai ser feito. Então, definir o escopo ainda vai ter o termo de abertura do projeto como entrada. Já após o processo definir o escopo, você já não precisa mais do termo de abertura como entrada. Por quê? Preste atenção em mim, porque depois de definir o escopo, você tem finalmente a especificação do escopo do projeto. Então, na área de conhecimento do escopo, é somente depois desse processo que você sabe, no detalhe, o que tem que ser feito. E aí sim, a partir do momento que eu sei o que precisa ser feito, eu não preciso mais do termo de abertura como entrada. E aí, o processo criar a EAP não precisa mais do termo de abertura. Ele, na verdade, recebe como entrada o quê? A especificação do escopo do projeto. Tudo bem? Então, esta é a lógica para você saber em quais processos o termo de abertura do projeto é entrada ou não. Vamos fazer, então, um exercício que ilustra isso? Olha esse exercício. As entradas do processo de criação da estrutura analítica do projeto incluem o termo de abertura do projeto, a documentação dos requisitos e os ativos de processos organizacionais. Voilá! Criação da EAP é justamente o único processo do escopo que não precisa do termo de abertura do projeto como entrada. Então, por conta disso, eu já consigo assegurar que essa questão está errada. Bacana? Conhecimento é importante sendo adquirido. Mas vamos falar mais do termo de abertura. E agora a informação é mais rápida. Você já entendeu onde o termo de abertura do projeto é entrada na iniciação e onde ele é entrada no planejamento? A boa notícia, termo de abertura do projeto não é entrada em nenhum processo de execução e nenhum processo do monitoramento e controle. Aqui é execução e monitoramento dos planos que foram criados, né? Então, você não precisa do termo de abertura. Você já sabe o que fazer na execução e você já tem as suas formas de monitorar e controlar. Eu não preciso mais saber, não preciso mais do termo de abertura. Porém, lá no encerramento, no único processo do encerramento, que é encerrar o projeto ou fase, eu preciso do termo de abertura do projeto como entrada novamente. E por quê? Porque no encerramento do projeto ou fase, o foco é o sucesso daquele projeto ou daquela fase. Então, quando eu estou encerrando o projeto ou fase, eu quero saber se eu alcancei com sucesso os objetivos daquele processo ou fase. E por conta disso, eu tenho o termo de abertura como entrada, eu volto lá no termo de abertura
para saber o que lá no início do projeto ou da fase eu entendia como sucesso. E aí eu vou fazer esse confronto, né? Caramba, atingir tais e tais objetivos no encerramento, realmente o termo de abertura queria que eu atingisse isso e eu atingi com sucesso. Legal? Então, com base nisso, eu já te dei a lógica para que você saiba, né, de uma forma intuitiva, apareceu questão mostrando o termo de abertura como entrada, você já sabe a lógica por trás para saber se o termo de abertura é entrada ou não. Bacana? Mas vamos seguir, vamos passar mais dicas importantes. Venha comigo. Plano de gerenciamento do projeto, tá? Então, na integração, o processo talvez mais importante lá, né, no planejamento seja desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento do projeto, ele é o plano master do projeto. Todos os planos gerados pelas áreas de conhecimento são anexados ao plano de gerenciamento do projeto. É o carro-chefe para você conduzir o projeto. E dada a importância do plano de gerenciamento do projeto, saiba que ele é entrada em todos os processos. Todo e qualquer processo no qual o plano de gerenciamento do projeto exista, ele será entrada. Opa! Todos, vírgula. Mas a vírgula é muito fácil de você compreender. Pense comigo, onde que o plano de gerenciamento de projeto não pode ser entrada? Desenvolver o termo de abertura. Poxa, eu não tenho termo de abertura, como é que eu vou ter plano de gerenciamento do projeto? Isso aqui antecede a existência do plano de gerenciamento do projeto. Então, ele não pode ser entrada no processo de desenvolver o termo de abertura. E, por consequência, ele não pode ser entrada no seu próprio processo. Se eu tenho um processo que desenvolve o plano de gerenciamento do projeto, o plano de gerenciamento do projeto não pode ser entrada. Afinal de contas, ele é a principal saída desse processo. Acabou. Fora isso, os outros 47 processos, o plano de gerenciamento do projeto, ele é entrada. Bingo. Professor, mas no processo identificar as partes interessadas, que ainda está na iniciação, o próprio PMBOK fala, o processo identificar as partes interessadas até pode iniciar sem o plano de gerenciamento do projeto. Mas a partir do momento que o plano de gerenciamento de projeto começar a ser rascunhado, começar a existir, ele é entrada, sim, também naquele processo da iniciação. Então, formalmente, o plano de gerenciamento de projeto também é entrada no identificar as partes interessadas. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas acho que vale lembrar, né, que o plano de gerenciamento de projeto, ele recebe saídas de todos os processos. Todo e qualquer processo do PMBOK, ele vai, de uma certa forma, ou colaborar para a criação do plano de gerenciamento de projeto, ou dos seus anexos, ou ele vai atualizar o plano de gerenciamento do projeto. Então, ele sim, ao mesmo tempo que ele é entrada de todos os processos, a partir do momento que ele existe, ele também é influenciado por todos os demais processos do PMBOK. Tudo bem? Vale lembrar, assim como o plano de gerenciamento de projeto, à exceção do seu próprio processo, ele não vai ser saída em outros processos, né? Ele vai receber planos como anexos ou então receber atualizações dos demais processos. Prossigamos. Vamos falar agora de uma importante entrada do PMBOK, né, que são os ativos de processos organizacionais. Então você tem dois grandes ativos de processos organizacionais. Você tem as políticas, processos e procedimentos, que na prática é como a empresa faz as coisas, e você tem o banco de dados corporativos, que consta ali as lições aprendidas da empresa. Então os ativos de processos organizacionais, eles são entrada praticamente para todos os processos do PMBOK. Quase todos os processos. Ele só não é entrada, os ativos de processos organizacionais, nesses dois processos aqui, ó, validar o escopo e monitorar os riscos. É a única exceção. Procurando entender um pouco isso aqui, você vai perceber que faz sentido. Validar o escopo é o quê? É um processo para que você colha o aceite do cliente em relação àquelas entregas, né, que já foram verificadas. E monitorar os riscos é você acompanhar ao longo da execução do processo os riscos,
sejam os residuais, sejam aqueles que efetivamente se concretizaram, um plano de resposta foi implementado. Então, acho que você entende um pouco o PMBOK no sentido de não deixe os vícios da organização, né, como a empresa faz as coisas, afetar a forma que você entrega o seu produto para o cliente e a forma que você monitora os riscos. Porque se você monitorar os riscos com os vícios da sua organização, por assim dizer, você pode acabar deixando alguma coisa escapar. Então, únicas exceções para ativos de processos organizacionais. Validar o escopo e monitorar os riscos. Não custa lembrar, ativo de processo nunca é saída. E isso facilita demais na hora de você responder questão de prova. Muitos processos atualizam os ativos de processos organizacionais, tá? Isso é uma saída, atualização dos ativos de processos organizacionais. Mas ativo de processo organizacional nunca vai ser saída. Apareceu em questão que saída de tal processo é ativo de processo organizacional, já descarte aquela questão, já descarte aquele item. Prosseguindo, outro ativo importantíssimo, né? Fatores ambientais da empresa. Fatores ambientais da empresa, assim como ativos de processos organizacionais, são muito influentes, né? Afinal, fatores ambientais da empresa podem ser aqueles internos, podem ser aqueles externos, essencialmente a cultura organizacional e alguns outros fatores. Então, caramba, está incorporado ali no cotidiano das pessoas. Então, os fatores ambientais da empresa, eles são entrada para 40 dos processos. A boa dica, todos da iniciação e do planejamento possuem fatores ambientais da empresa como entrada. Então, viu uma questão de prova ali. É entrada de tal processo. Pô, o processo é do planejamento. Tem uma alternativa com fatores ambientais da empresa? Já não deixe de contar com sua boa vontade para que provavelmente seja o item certo. Fatores ambientais da empresa, assim como ativo de processo organizacional, nunca vai ser saída. Uma coisa é atualizar os fatores ambientais da empresa. Eu vou falar isso com vocês ainda. Outra coisa é dizer que o fator ambiental da empresa é saída. Nunca vai ser saída. Não é entrada em quais processos? Então você já sabe que 9 processos são exceção. Olha, mandando a real aqui para você. Eu não vou falar aqui para você decorar os 9 processos que fatores ambientais da empresa não são saída. Porque eu acho que o vídeo já acaba perdendo um pouco a finalidade. A dica que eu posso dar para você é que desses 9 processos, 6 estão no monitoramento e controle. Tá aqui, né? Validar o escopo, monitorar riscos, controlar escopo, controlar cronograma, controlar custos e controlar recursos. Então, né, no calor ali da questão de prova, se o processo for de monitoramento e controle, aí você tem que ligar o radar, né? Porque lá tem 12 processos, por 6 não tem fator ambiental de empresa como entrada. E os outros 3 são 2 da execução, né? Gerenciar a qualidade e implementar a resposta ao risco. E o único processo de encerramento. Não tem fator ambiental da empresa como entrada. Se eu já dei a dica que todos da iniciação e do planejamento têm fator ambiental da empresa como entrada, e eu não disse que todos do encerramento também tem, então o encerramento não tem. Então aí já é uma dica por lógica, né? O que você tem que gravar é fator ambiental da empresa. É entrada em maioria dos processos. Todos da iniciação e do planejamento. Isso aí você pode guardar com qualidade. E o fato de nunca ser saída. Legal? Prossigamos. Olha uma questãozinha aí pra gente. De acordo com o guia PMBOK 5, a definição de projeto, uma das áreas de conhecimento do gerenciamento do tempo, na 6ª edição virou gerenciamento do cronograma, tem 7 processos, cada processo possui um diagrama de fluxo de dados com entradas, ferramentas e técnicas e saídas. São entradas do processo definir as atividades, né? O processo é definir as atividades. Do gerenciamento do tempo, vamos ver no que aquela lógica pode nos ajudar, tá? Eu vou aqui, não vou exaurir esses processos, mas vou tentar usar aquela nossa lógica. Ó, atributos das atividades, registro dos riscos, calendário dos recursos, tá? Atributo da atividade, se você for no Zoom, ele é uma saída do processo definir as atividades, tá? Assim como a lista de atividades. Tá? Registro dos riscos é gerado lá na identificação dos riscos. Calendário dos recursos é gerado no processo adquirir recursos, né? Pessoal e material para realizar aquela atividade.
Você só vai saber quais são os recursos depois de definir as atividades. Então não faz sentido falar que calendário do recurso pode ser saída das atividades. Pô, se eu não sei o que fazer, como é que eu vou saber o calendário das pessoas e materiais que eu vou ter à disposição para fazer? Né? Isso aqui vem mais lá na frente, isso aqui é para depois. Alternativa B, lista de atividades, lista dos marcos, especificação de escopo do projeto, tá? Que até é, mas aí você está ali na dúvida naquela alternativa. Estou partindo do princípio que você sabe pouco o PMBOK. Aí você tem na alternativa C, linha de base do escopo. Caramba, o escopo é o que eu vou fazer. Para definir a atividade, saber o que eu vou fazer soa legal. Fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. É aqui que eu quero destacar, tá? Por quê? Partindo do princípio que você sabe pouco o PMBOK, nessa alternativa C, você tem 2 itens que você tem certeza que são entrada. Por quê? Porque definir as atividades é um processo lá do planejamento. Então você tem certeza que ativos de processos organizacionais e fatores ambientais da empresa são entradas desse processo. Você pode vir aqui, ó. Se eu soubesse pouco, se eu só soubesse macete de entrada e saída, eu iria na alternativa C e acabaria acertando a questão. Você vai aí na D, estrutura analítica dos recursos, isso só é gerado a posteriori, porque você precisa saber muito bem as atividades para saber os recursos que você vai levantar posteriormente. É uma saída lá do planejar o gerenciamento dos recursos, requisitos dos recursos, das atividades, também é gerado lá no plano de gerenciamento de recursos e análise de rede do cronograma. Então, ó, sabendo pouco de PMBOK, sabendo somente esses macetes, se você tivesse que chutar, você teria que vir na C. E vindo na C, você acertaria a questão. Legal? Prosseguindo. Uma das áreas de conhecimento do PMBOK quinta edição é o gerenciamento das comunicações. Considerando essa área, uma das saídas de seu processo gerenciar as comunicações é composta pelo documento do plano de gerenciamento das comunicações. Calma lá, né? O plano de gerenciamento das comunicações, isso aqui é o que eu chamo de saída óbvia. O plano de gerenciamento das comunicações, ele é gerado no processo planejar o gerenciamento das comunicações. Então você não pode marcar essa alternativa A, porque ele está insinuando que um processo de execução, que é o gerenciar as comunicações, gera o plano de gerenciamento das comunicações. Isso está errado. B, um dos seus processos tem a denominação de incentivar o planejamento estratégico das comunicações. Você não pode marcar, eu estou partindo do princípio do seu nível de PMBOK aqui, você não vai marcar um nome de processo que não existe. Então a alternativa B também está errada. C, a análise de requisitos das comunicações é uma técnica utilizada em todos os processos da área. Partindo do princípio aqui que você não sabe, você não decorou isso tudo, isso aqui, na verdade, é uma ferramenta e técnica somente do planejamento, do gerenciamento das comunicações, mas faz de conta que você não sabe, você ficou em dúvida na C. D, uma das saídas de seu processo controlar as comunicações é composta pelo documento do plano de gerenciamento do projeto. Por favor, se você marcar isso aqui numa prova, você não fala que estudou comigo não, né? Mas brincadeiras à parte, cara, plano de gerenciamento do projeto, cara, tá lá no planejamento. Um processo de controle, falar que vai produzir o plano de gerenciamento do projeto, isso está muito errado. E você não vai marcar essa alternativa. E aí você vem para E. Uma das entradas do processo planejar o gerenciamento das comunicações é composta pelo documento de ativos de processos organizacionais. Falar em documento não ficou muito legal não, né? Porque ativos de processos organizacionais são muitos documentos. E até coisas não verbais podem estar incorporadas aí. Mas, de fato, é que a alternativa E, cara, um processo do planejamento, falando que a entrada é ativo de processo organizacional, está certo. Tá? E aí você tem que confiar e acertar essa questão. Se você não tem certeza de eliminar todas, uma obviedade como essa daqui, tá? Você tem que ir lá e marcar com convicção. Bacana? Prossigamos. Fatores ambientais da empresa. Uma coisa interessante é você saber que
a atualização dos fatores ambientais da empresa é uma saída de processos. A boa notícia é que somente 2 dos 49 processos do PMBOK sexta edição atualizam os fatores ambientais da empresa. São os processos desenvolver a equipe e gerenciar a equipe. Não precisa decorar, mas é algo que faz sentido, tá? Porque quando você está na execução do processo, que você está ali avaliando os membros da equipe, resolvendo conflitos da equipe, pessoas que são de diferentes departamentos da organização, você tem uma interação entre esse pessoal, você tem uma mescla de cultura organizacional de diferentes departamentos. Então, especificamente, você atualiza os fatores ambientais da empresa, em especial os fatores ambientais internos. Por quê? Relacionamento entre as pessoas do projeto. Então, para atualizar os fatores ambientais da empresa, de fato, né, somente 2 processos vão propiciar essa atualização. São os processos no qual as pessoas interagem, desenvolver a equipe e gerenciar a equipe. Bacana? Vamos agora dar um pulo, a gente está falando de algumas entradas específicas. Vamos agora falar um pouco do monitoramento e controle, porque tem um macete bacana para o monitoramento e controle. Monitoramento e controle, ele tem 12 processos. Ele tem 10 processos, né? 2 especificamente para a área de conhecimento do escopo, e ele tem 2 processos da área de conhecimento de integração, né? Monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle integrado de mudanças. Não coloquei eles aqui agora. Por quê? Porque esses 10 processos aqui, eles têm um comportamento muito semelhante. Olha só a dica para o monitoramento e controle de entradas e saídas. Primeiro, para todos esses processos serão entradas, tá? Dados de desempenho do trabalho e documentos do projeto. E aí os documentos variam em relação aí a cada processo, mas está lá no PMBOK, ó, documentos do projeto é a entrada para esses processos do monitoramento e controle. E dados de desempenho do trabalho. Quando você entende a lógica da execução, monitoramento e controle e encerramento, você vai entender que o processo orientar, né, e gerenciar a execução dos trabalhos, que é lá da execução, vai gerar os dados brutos de desempenho do trabalho. Esses dados, eles serão monitorados pelo monitoramento e controle. Então, dados de desempenho do trabalho vai ser uma entrada para todos esses 10 processos do monitoramento e controle, em conjunto com documentos do projeto. E as saídas? Temos saídas padronizadas aqui. Esses 10 processos geram 4 saídas em comum. Informações do desempenho do trabalho. Então, recebe os dados brutos de desempenho do trabalho e geram informações, óbvio, né, que informações cada qual em sua área de conhecimento. Solicitações de mudança, afinal de contas, se alguma coisa não está conforme o previsto, se precisa realizar uma ação preventiva, ou uma ação corretiva, ou um reparo de defeito, você vai ter uma solicitação de mudança proposta por esses processos e atualizações no plano de gerenciamento de projeto e também atualizações nos documentos do projeto, né? Você tem aí propostos por esses 10 processos. Isso é comum a esses 10 processos. Isso que é o mais bacana. Mas agora eu quero te fazer algo mais. Eu quero que você entenda, de fato, essa área de monitoramento e controle. Porque você tem as informações do desempenho do trabalho, sendo aí uma principal entrada para o monitorar e controlar o trabalho do projeto, né, que é também da própria área de monitoramento e controle. O monitoramento, né, do trabalho do projeto não deixa de ser um processo master de todos esses outros 10 processos, no que tange a observar o projeto como um todo, para ver se está tudo andando conforme o previsto, e o realizar o controle integrado de mudanças. E você até entende porque a natureza dos dois são diferentes, né? Aqui, você está supervisionando o projeto como um todo. Aqui, você está centralizando as solicitações de mudança para que você possa realizar o controle integrado de mudanças. Bacana? Vamos um pouco mais além. Vamos agora entender um pouco mais esses 2 outros processos isolados da integração. Monitorar e controlar o trabalho do projeto. Como eu disse para você, ele é um processo master dentro do monitoramento e controle que tem por objetivo,
consolidar essas informações de desempenho do trabalho, cada uma vindo ali da respectiva área de conhecimento, né, dos demais processos do monitoramento e controle, e vai entregar como principal saída, além das atualizações do plano de gerenciamento de projeto, além das atualizações nos documentos do projeto, além das solicitações de mudança comuns aos outros processos do monitoramento e controle, vai entregar também, relatórios do desempenho do trabalho. Então, nós temos dados do desempenho do trabalho, vim lá da execução para ser entrada dos processos de monitoramento e controle. Esses processos de monitoramento e controle geram informações do desempenho do trabalho que, ao serem supervisionados pelo monitorar e controlar o controle do trabalho, vai consolidar isso em relatórios, tendo a visão do projeto como um todo e não somente de uma determinada área de conhecimento. Legal? E ainda temos o realizar o controle integrado de mudanças. Esse recebe de forma centralizada todas as solicitações de mudança, tanto dos processos das respectivas áreas de conhecimento, como do monitorar e controlar o trabalho do projeto, e vai entregar o quê? Além das atualizações no plano de gerenciamento do projeto e nos documentos do projeto, vai entregar as solicitações de mudança que forem aprovadas. Então, é um processo que centraliza ali todas as solicitações de mudança, que vem de tudo que é lado, vem também da execução, também vem do planejamento, enfim. E aquilo que for estudado pelo Comitê Consultivo de Mudanças, aquilo que fizer sentido para o projeto, vai ter ali como sua saída as solicitações de mudança que forem aprovadas. Tá? Então essa é uma forma lógica, né, de você entender os processos do monitoramento e controle e saber de forma intuitiva o que é entrada e o que é saída em tais processos. Legal? Temos aqui também as saídas e entradas que não são convencionais. Então eu vou dar também algumas dicas de como você entender, né, dado, às vezes, o que é não convencional? Pô, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, gera o plano de gerenciamento do projeto. Isso para mim é uma saída convencional, é o que eu chamo de saída óbvia. E agora eu também quero falar sobre entradas e saídas não convencionais. Porém, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrá-lo por aqui e saiba que você, além de você, desde já, poder de pegar essas dicas e aplicar em seus próximos concursos, saiba que os alunos do Direção Concursos que estudarem comigo, a parte de PMBOK, terão todo o ensinamento, ciclo completo do PMBOK 6ª edição, essas dicas, esses macetes de entrada e saída, e também esse complemento no qual eu dou dicas de entradas e saídas que não são convencionais, mas que depois que você entende a razão de ser, você acaba adotando, você acaba entendendo de uma forma clara em sua mente quais são essas dicas e o porquê dessas saídas ou o porquê dessas entradas. Queria aproveitar para pedir que você se inscreva aqui no meu canal e não deixe de ativar o sininho quando você for notificado, né, de novos vídeos que eu costumo fazer, tanto aqui no meu canal do professor Vitor Dalton, como também no canal do YouTube do Direção Concursos. E, por favor, tem alguma outra dica, algum outro macete de entrada e saída que você viu que eu não falei nesse vídeo? Eu peço que você comente nele também, né? Não estou aqui como dono da verdade, não. Gostaria que você contribuísse também e me desse outra dica. Professor, mas já percebeu que todo o processo de execução tem isso, tem assado? Ajude-nos também a fazer, né, um conteúdo melhor e ajudar outras pessoas que vão passar por esse vídeo e também levar essas dicas para suas questões de concurso. Tudo bem? Agradeço demais a sua atenção, e vem estudar com a gente que você vai ser muito feliz nas questões de concurso de PMBOK.